E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos para mais uma aula, então. Então, pessoal, muitos de vocês falam assim, porra, eu quero mudar a minha vida. Pô, tem algo de errado dentro de mim, eu tô me sentindo meio mal. Vamos lá, pessoal. Desde que a gente nasce, querendo ou não, até mais ou menos os 7 anos de idade, a gente acaba absorvendo tudo que os nossos pais falam pra gente. Então, desde os modelos que a gente tem em casa com relação ao que é uma família, ao que é o dinheiro, a quanto o dinheiro vale. Na verdade, a gente acaba absorvendo tudo aquilo que a gente acaba observando, sem se questionar, sem se perguntar, tá? Se a nossa família é católica, então a gente inconscientemente é católico. Se o nosso pai é São Paulino, provavelmente a gente vai ser São Paulino. E se a nossa mãe é corintiana e a gente gosta mais da nossa mãe, então a gente é corintiana. Ah, mas eu não vou nem com meu pai nem com a minha mãe, eu sou santista. Não importa. Querendo ou não, a gente pega os nossos modelos baseados no que a gente observa da nossa infância, tá? Conforme a gente vai crescendo e é nos colocado na escola, já não tem mais tanta importância os nossos pais. A maior importância agora vão ser os nossos colegas, vão ser os nossos professores. Querendo ou não, os nossos professores, e a gente sabe que a gente vive no Brasil, a maioria dos professores ganham mal, são tristes, na verdade a maioria dos professores nem queriam estar lá ensinando. Mas são essas pessoas que vão passar anos da sua vida falando para você sobre o que é o mundo, sobre o que é matemática, o que é ciências, o que é física, o que é geografia, e vão lá ficar empuxando a sua cabeça. Cada professor vai ter um selo diferente. O que é um selo? Uma opinião diferente de mundo, vai ter uma ideia do que o mundo é, vai ter uma opinião, vai ter um carisma, vai ser de uma maneira. E a gente vai, querendo ou não, começando a escolher, começando a ter compreensão de que o mundo que a gente tem na nossa casa é diferente fora de casa. Mas ainda é uma ideia pequena. Algumas pessoas já começam a sofrer bullying, já começam a, de repente, se sentir muito diferente do resto da sala, começam a se formar grupos. E o que acontece geralmente? Bom, as pessoas mais boas, tecnicamente as crianças mais boazinhas, são as que mais sofrem. Tecnicamente são as crianças que vão passar por humilhação, que vão ver diferença entre, de repente, a sua classe social e a classe social dos outros, ou de repente vai se questionar o que está acontecendo ali, por que a pessoa está passando por aquilo, e inconscientemente isso vai gerar uma inferioridade, vai gerar remorso, vai gerar um monte de coisa que a gente vai falar mais na frente. Mas tudo bem. Você está lá na sua escola, pegando os modelos de mundo, e querendo ou não, pessoal, tudo aquilo que você pega na sua escola é como se fosse um selo, mas depois eu vou falar sobre esse selo, o que é esse selo, tá? Mas você está lá na escola, pegando os seus modelos de mundo e tal, chegou que você fez o 3º colegial, terminou a escola, alguns sim, outros não. Na verdade, a maioria dos pais acreditam ainda que a escola é algo extremamente importante. Para quê? Para que o filho tenha dinheiro, para que o filho, sei lá, seja rico, para que o filho tenha uma função no mundo. Como já foi provado em inúmeros casos que isso não é bem verdade, e que na verdade toda criança que é muito educadinha, muito obediente, acaba virando um bom funcionário. E um bom funcionário, tecnicamente, nesse mundo não é uma pessoa que tem uma vida livre, mas sim é escrava do dinheiro a vida inteira. Mas vamos falar isso mais pra frente. Você vai lá, vai ter que escolher uma faculdade, e é uma faculdade que na verdade, se o seu modelo de dinheiro até ao seu 3º colegial, você é muito submisso ao dinheiro, ou seja, o dinheiro é algo que você precisa... E aí você vai escolher uma faculdade. Na verdade, a maioria das vezes você nem sabe por que você escolheu a faculdade. Você pode ter escolhido a faculdade simplesmente por inércia, você pode ter escolhido a faculdade porque, sei lá, você achou que era isso que devia fazer. Ah, eu queria fazer psicologia porque a psicologia vai salvar o mundo, eu vou ajudar os outros. Ah, eu quero fazer educação física porque eu gosto de esportes. Querendo ou não, pessoal, isso vai afetar toda a sua vida, tá? Eu não estou falando que a faculdade em si, ela vai ser a causa da sua pobreza, da sua riqueza. Não, muito distante disso. Mas ela vai ser aquilo que você, querendo ou não, vai exercer até que você rompa outro selo. E aí a gente vai falar sobre esse selo depois. Esse outro selo. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você começa na faculdade, é como se você estivesse colocando mais um selo. Imagina o seguinte. Nós somos produtos, seres humanos, tá? Produtos. Estamos na linha de produção da Terra, que é a linha de produção da Terra. Escola, faculdade, trabalho. E querendo ou não, cada coisa que a gente faz é um selo. É um selo.
Ó, esse é o selo de qualidade que estudou no colégio tal, esse é o selo que fez a administração, e querendo ou não, você vai se moldando ao planeta Terra. Você vai sendo algo mais próximo de um produto. Algo que você depois vai ter que se vender. Tá? Ó, eu sou um bacharel, eu sou isso. E aí as pessoas entram até, vamos entrar isso mais pra frente, mas na questão da prostituta. Tá? Qual a diferença entre a prostituta, aquela que vende o corpo, e a prostituta mental? Nós, tá? Que tecnicamente somos o topo da sociedade, alguns são, outros não, considerados o topo, os ricos e tudo mais. Mas vamos falar disso mais pra frente. Então, pessoal, na verdade a gente entra numa linha de produção e algumas pessoas percebem que estão fazendo merda com a própria vida. E o que é fazer merda na própria vida? Eu acredito que todo ser humano tem a capacidade de saber o que quer. E tem a capacidade de saber se está indo em direção ao que quer ou se não está indo em direção ao que quer. Tá? Todo ser humano tem a capacidade, tá, de compreender que nós estamos sendo escravos da nossa própria fraqueza, do nosso próprio medo. Querendo ou não, a gente tem medo de ser diferente. Querendo ou não, a gente tem medo de sair da linha de produção. Porque se a gente sair da linha de produção, a gente vai sofrer muito. Na verdade, essas mesmas pessoas acreditam em Deus. Então, você entra nessa linha de produção, tá? Que é o planeta Terra. E você vai ficar com medo. Querendo ou não, a sua família tem medo. E se sua família foi pobre, se sua família nem estudou, mas eles acham que hoje você tem que estudar porque eles não estudaram, todo mundo tem um motivo para mandar você fazer o que você tem que fazer. E você vai se corroendo por dentro. Você vai falando, não, peraí, o que está acontecendo comigo? Você começa a entrar num desgaste emocional muito grande. Você começa a entrar em divisão com você mesmo. A verdade é, o que é Deus? Será que esse Deus que as pessoas acreditam é o Deus de verdade? E por que as pessoas falam tanto em nome dele? Tá? Vamos lá, pessoal. Quando você entra nessa linha de produção, você começa a achar que você é escravo dela inconscientemente. Inconscientemente você já se sente um escravo dela porque você já não consegue sair. É melhor que você fique lá. Por quê? Por quê? Para que você não tenha problema, para que você não saiba o seu potencial, para que você não saiba do que você é capaz de fazer. Mas vamos lá, você entra na linha de produção, não tem problema, quer continuar, continua. O ser humano ele pode brilhar tanto na linha de produção quanto fora da linha de produção. O que o ser humano tem que entender é que ele tem que saber, ele tem que decidir, tá? O que ele quer fazer da vida dele. Querendo ou não, você tem que pagar o preço de ser quem você quer ser, e você já sabe quem você quer ser. Mas será que você tem coragem? Agora, as pessoas falam em nome desse Deus. Que Deus é esse? Um Deus que permite que as pessoas mintam. Um Deus que permite que as pessoas roubam. Um Deus que permite que as pessoas façam qualquer merda e ainda falam que servem a Ele. É esse Deus que as pessoas servem? Então, pessoal, vocês precisam entender que o caminho de você ter uma vida totalmente diferente é praticamente solitário. Sim, por que solitário? Porque não adianta você conversar com os outros, você falar das suas ideias para os outros, não adianta você falar para os outros o que você vai fazer, o que você acredita. Ninguém mais acredita. Esse mundo já está dominado. Ninguém acredita em mais nada. Quanto mais tempo você perder falando para os outros, ou duvidando de você mesmo, ou querendo agradar pai, querendo ou não, desculpa falar, mas ter as mesmas crenças dos seus pais, para onde você acha que você vai cair? Entenda, pessoal, as pessoas confundem muito a palavra honrar pai e mãe com aceitar todos os comportamentos de pai e mãe, com ser cego. É totalmente diferente isso. Eu, por exemplo, fui totalmente diferente do meu pai e da minha mãe, mas eu honrei eles. Todo mundo que me vê fala, nossa, seu filho, e meu pai se orgulha, querendo ou não, mesmo ele sabendo que eu tenho o meu poder de escolha e que eu exerço ele sempre que eu posso. Agora, não é todo pai que permite. Tem pai que, querendo ou não, já condiciona o filho à mediocridade. Tem pai que, querendo ou não, já quer que o filho seja o próprio laboratório, a própria experiência. O pai já quer que o filho faça tudo o que ele não fez para ver o que seria que ia dar na vida dele. Existem pais que fazem isso o tempo todo. Tá bom, pessoal? Vocês precisam entender agora o seguinte, cara. É necessário que, se vocês tomarem ação, vocês já saibam que é você e o mundo. E que para que Deus esteja perto de você, você precisa compreender quais foram os mandamentos de Deus, o que Deus pediu. Para que Deus esteja perto de você, você precisa compreender quais foram os mandamentos de Deus, o que Deus pediu.
para que nós, seres humanos, fôssemos submissos para que ele se manifestasse. E Deus, querendo ou não, e Jesus falou, na vida de vocês é como fermento. O que significa que é como fermento? Tudo que você fizer com Deus do lado, vai ser 1000 vezes maior do que qualquer pessoa que faz sem Ele. Vai ser 1000 vezes mais, eu não sei, mais rápido de repente, do que uma pessoa que faz sem Ele. Na verdade, as pessoas que tentam fazer sem Deus só se fodem. E estão aí se fudendo o tempo todo. E estão aí matando, e estão aí roubando, e estão aí mentindo, e estão se fudendo e estão rindo ainda. Porque são porcos, e porcos continuam dessa maneira. A verdade é, não importa se você tiver que ficar sem comer. Não importa se as pessoas, e querendo ou não, vocês vão ver no futuro, que conforme você for se iluminando e você for tendo resultado, as pessoas vão querer te sugar. As pessoas, querendo ou não, vão querer... Se você, por exemplo, brilhar no seu trabalho, o que você acha que vai acontecer? Você acha que não vai aparecer um monte de gente tentando puxar seu tapete? Pode ser que puxem e que Deus permita. Mas Deus não desampara. Mas que seja de exemplo para os outros. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Deus já pode conversar com vocês. Deus já pode estar presente na vida de vocês se vocês começarem a seguirem os mandamentos dele. E os mandamentos de Deus são bem simples. Os 10 principais são muito simples, pessoal. A verdade é, tem gente que ainda está fumando, e vocês viram que eu parei de fumar na frente de vocês. Tem gente que ainda está deprimido e está mal, e é óbvio que vai estar mal. É muito difícil você não ficar deprimido nesse mundo, cara. É muito difícil. Agora, como é que alguém pode dizer eu sou cristão, está se vendendo por qualquer coisa, e está mentindo, e está matando? Como é que alguém diz eu sou cristão? Vocês acham que a malandragem leva alguém longe? Pode até ser que leve. Tá bilionário. Isso é ser feliz? É isso que define o ser humano? É o valor é esse, é bilhão. Todo mundo quer ser bilionário agora. Beleza. Só que, senhores, vocês precisam entender o seguinte, do que adianta ter todo o dinheiro do mundo se a gente tiver prejuízo na alma? E eu falo isso por experiência própria, como testemunha de alguém que teve muito prejuízo na alma também por causa do dinheiro. E eu me orgulhei por muito tempo de tudo que eu fazia e tal, até me arrepender, até entender o que estava acontecendo comigo foi... Mas o meu papel hoje é ensinar o que eu sei sobre tudo isso, tá? Como ganhar dinheiro. E para que você ganhe dinheiro, e para que você entenda isso, você vai aprender que quanto mais sincero você for, quanto mais sincero você for, menos você vai poder contar para os outros sobre isso. Não adianta você falar para os outros, eu vou ser rico, Isso é na alma de vocês que vocês vão guardar. O porquê que vocês querem esse dinheiro, o porquê que vocês, é vocês que determinam. Entenda que papel vegetal, esse papel e uma nota de dinheiro é a mesma coisa, o que muda é pra gente. Porque o ser humano mostra o que é com dinheiro. A maioria dos seres humanos com dinheiro na minha idade já tá fazendo merda. E eu fiz merda. Não vou negar que eu fiz merda. Por isso que eu não... Mas, pra mim chega, entendeu? Eu tava me sentindo mal. Eu tava me sentindo prejudicado. E eu sabia que eu não cheguei e não fiz tudo o que eu fiz para isso. Não vou ter medo de falar tudo que eu já fiz de errado. Eu até acho bom, porque quando a gente acaba se desabafando, quando a gente acaba soltando, o peso sai. E querendo ou não, quantos seres humanos não têm vergonha do seu passado? Quantos seres humanos não têm vergonha do seu passado? Quantos seres humanos não têm vergonha dos seus erros? E ficam guardando para si. E ficam assim, e ficam com vergonha e começam a passar mal. Pessoal, a gente vai ter que pagar por tudo. Deus falou, a gente vai ter que pagar por tudo. O ladrão vai pagar pelo roubo. A gente vai ter que pagar por tudo, a não ser que a gente o quê? Se arrependa. A não ser que a gente pare de pecar contra o quê? O Espírito Santo. Vocês precisam entender dentro de vocês o que vocês querem. E entender que as pessoas nesse mundo estão extremamente deprimidas e que tem um monte de gente falando que é católica, que é cristão, que é evangélica e tal, mas não são nada. E na verdade Jesus Cristo era judeu.
E um judeu é alguém, por mais que os judeus não aceitem Jesus Cristo como Messias, o judeu é aquele que segue a lei. O judeu de verdade é aquele que segue a lei de Moisés. É aquele que tem temor a Deus. Porque se não vai pelo amor, ele vai pelo temor, mas vai na lei. Vocês acham mesmo que alguma coisa nesse mundo é por acaso ou é por... Ou vocês sofrem por algum motivo que não é para vocês sofrerem? Pessoal, vocês precisam entender o seguinte, cara. Ou existem duas hipóteses, duas únicas hipóteses. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Tá? Se Deus não existe, tudo é caos. Tudo é caos, não tem nada, faz o que você quer. É como dizia o Raul Seixas, né? Raul Seixas? Acho que é. Faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Se Deus não existe, é isso. Agora, se Deus existe e Ele não está presente na sua vida, é porque você está distante dele, não porque Ele está distante de você. Porque Deus está em tudo. E onde que você busca Deus? É aqui dentro. Por que será que a gente começa a carregar tanta coisa na nossa infância? A gente começa a carregar tanta coisa conforme a gente vai ficando velho. A gente vai ficando ranzinza, a gente vai ficando envergonhado, a gente vai ficando, sei lá, tudo que tem de ruim. É porque todo mundo é assim. Ou porque eu já fiquei velho, ou porque no meu modelo ser velho é isso. Na verdade, pessoal, se vocês não entenderem o que eu estou falando, o que eu estou fazendo, até nessa história do Rafão, que eu vou dar uma bela lição no final. Vocês precisam entender que tudo tem É que o meu jeito de trabalhar é assim. Vocês só vão entender no final. Mas... se vocês não entenderem o porquê que vocês estão se vendendo hoje, o sofrimento de vocês não vai acabar. Se vocês não entenderem que são vocês que devem criar a vida de vocês, não vai mudar nada. A verdade é, existe livre-arbítrio? Existe. Existe livre-arbítrio? Existe. Para todos os homens? Não. Na verdade, o único ser humano mesmo que passou na Terra com livre-arbítrio mesmo foi Jesus Cristo. Porque ele estava livre do pecado. A gente não. A gente está condicionado. Querendo ou não, o Mário, por mais forte que o Mário possa ser, o Mário tem seus medos também. E esses meus medos já me limitam. O Joaquim, por mais forte que o Joaquim seja, ele pode ter alguns medos que ele supere, mas também isso já gera uma condição. Já não permite que ele seja livre. Certo? Na verdade, o ser humano com mais livre-arbítrio, os seres humanos que pisaram na Terra com mais livre-arbítrio, foram os apóstolos. Sem dinheiro, sem nada. E mesmo com todo o livre-arbítrio que eles tiveram, eles escolheram servir Deus. Por que será? Será que esse papo de Espírito Santo é uma coisa que as pessoas falam na igreja como algo distante do ser humano, como algo que o ser humano não pode atingir? O que será que é o Espírito Santo, pessoal? Será que vocês não têm muito mais poder do que vocês imaginam? E o quanto desse poder vocês estão exercendo na vida de vocês? Se vocês querem sofrer, sofram, sim, mas sabendo que vocês estão sofrendo por opção. Os cristãos sofrem por opção. Um cristão não pode bater no outro. O cristão, quando rouba, deixa roubar. Tem que ter fé em Deus. Certo? O cristão, se tiver que recomeçar do zero, vai ter que começar do zero de novo. Se perder iPhone, amanhã vocês vão ver o final dessa história. Final não, o meio dessa história. Vou deixar uma lição importante sobre quem quer ter foco na vida, sobre quem quer fazer dinheiro. Pessoal, vocês precisam entender o seguinte, cara. Vocês têm o poder de não reclamarem da vida de vocês. Porque tudo é justo e nós estamos merecendo passar por tudo isso. É a nossa fraqueza,
São os nossos medos, a nossa vergonha. E também por coisas que a gente nem sabe, mas que não convém que a gente saiba. É o que Deus quer, senhores. E vocês precisam entender que Deus pode se comunicar com vocês. Desde que vocês pelo menos cumpram os seus mandamentos. Porque como pode Deus se manifestar em alguém que tem mais amor à mentira? Como pode Deus se manifestar em alguém que tem mais amor ao roubo? À cobiça? Senhores, eu desci lá embaixo e vou subir com quem entender isso tudo. Quem consegue compreender que vai ter que ter coragem para mudar a própria vida e que não adianta, e eu não estou pedindo para vocês fazerem propaganda de mim, eu não quero que vocês façam propaganda do que eu faço, nem do que vocês estão seguindo, nem nada. Eu quero que vocês executem na vida de vocês, eu não preciso disso. Não adianta vocês, se vocês chegam e falam, ó, olha esse cara meio maluco, e o outro fala, não gostei, você tecnicamente vai ficar em dúvida, cara. Eu não preciso disso. Eu estou de boa. Eu quero que vocês comecem a exercer esse poder na vida de vocês. Que vocês entendam que a vida de vocês pode e deve mudar agora. Em nome de Deus. Se você pelo menos escutar o que ele disse para os profetas anteriores. E entender que cristão não é quem diz, eu sou cristão. Não. Cristão é quem Jesus vai escolher no final como digno do reino. Valeu? Até mais.